Ao sofrer um acidente vascular cerebral, o indivíduo pode ficar com sequelas nas mãos, pernas e na fala. As perdas podem ser passageiras ou não. Porém, uma técnica chamada terapia neural propõe o tratamento dos sintomas usando injeções de anestésico no local ou em locais específicos. Quem vai explicar e aprofundar o assunto é a terapeuta neural e cirurgiã dentista Tônia Oliveira, que está lançando um livro sobre o assunto. Bem-vindo e bom dia, Tônia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Beto. É um prazer estar participando do programa Isso é Bahia. E é com grande alegria que hoje eu estou lançando o meu livro. E o objetivo é sempre informar e ajudar tantas pessoas que precisam de ajuda. Tônia, o que é exatamente a terapia neural? Como ela funciona? A terapia neural faz parte das medicinas integrativas e o objetivo é atuar sobre o sistema nervoso autônomo do paciente. Então, na verdade, a terapia neural, a gente não vai tratar a doença, a gente vai cuidar do paciente. O principal objetivo é saber por que o paciente adoeceu. Né? Então, quando a gente faz uma história de vida do paciente, o paciente chega na minha clínica, a gente não faz uma anamnese, a gente vai saber o que aconteceu na vida dele. E eu sempre falo, como eu já falei em várias outras entrevistas, a nossa vida é um barril. E esse barril ele vai enchendo, enchendo, enchendo com os bloqueios físicos, químicos, mecânicos e psicológicos. E chega um momento que esse barril não aguenta mais e extravasa. Quando extravasa, aí a enfermidade, a doença aparece. E aí foi descoberto, a terapia neural começou na Alemanha em 2025 com dois irmãos médicos, os irmãos Runiken, e a partir daí começou a ser desenvolvida. E eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em Barcelona em terapia neural, e eu sou, por enquanto, a primeira e única mestre com mestrado presencial do Brasil inteiro, e trouxe para cá, uns 2 anos atrás, essa novidade. Atualmente eu moro entre Portugal e Barcelona, porque eu fui para Portugal também para conseguir ser médica dentista em toda a comunidade europeia, fato que consegui em 2019, e com grande satisfação que a gente tem conseguido resultados excelentes para qualquer tipo de enfermidade. Essa técnica, ela é considerada uma medicina alternativa, como a medicina oriental, como técnicas como a acupuntura, como a homeopatia. Como é que ela funciona dentro da classificação médica aqui no Brasil? Na verdade, lá no meu mestrado na Europa, quem pôde fazer esse mestrado são médicos, dentistas e enfermeiros. Há 25 anos existe esse mestrado lá. Aqui no Brasil é relativamente novo, já existia, mas eu, quando cheguei aqui, comecei a difundir, principalmente porque eu tenho a oportunidade de atender em vários estados. E ele não está ainda reconhecido pelos conselhos como especialidade, mas é um processo de tempo, como tudo acontece na vida, né? Por exemplo, a acupuntura não era reconhecida pela medicina, a odontologia tem várias especialidades, enfim. Mas o objetivo da gente, a gente atua hoje em dia como terapeuta neural. E a gente consegue fazer isso através do conselho, que a gente tem conselhos de medicina integrativa, e é através desses conselhos que eu estou regida, e é por isso que eu posso atender aqui no país inteiro. Mas a minha formação, eu sou cirurgiã dentista, formada há quase há 30 anos pela Universidade Federal da Bahia. Eu tenho 3 especializações, 3 mestrados e estou começando o meu doutorado agora em Portugal, em Ciências da Saúde. Doutora Tônia, como identificar que você está passando por um problema como esse ou vai acontecer na sua vida um acidente vascular? Verdade, Beto, a gente não trata só acidente vascular, né? A gente trata qualquer tipo de enfermidade. O importante da gente na consulta é entender o que gerou aquilo. A gente não trata o AVC, a gente vai entender o porquê aquele paciente adoeceu. Então, no caso específico que você está citando, a gente tem que saber a alimentação desse paciente como é, a vida dele como é estressante normalmente, a atividade física
se faz ou não. Então, são fatores que contribuem para isso. E o paciente tem que entender o porquê ele adoeceu. Se ele não entender isso, ele vai ter de novo outro AVC. E isso é o principal. A minha consulta eu demoro 70% do tempo dela para explicar isso, dar algumas dicas para o paciente e depois eu faço o procedimento em si da terapia neural. Que na verdade a gente utiliza a aprocaína, que é um anestésico de baixa intensidade, que não é mais utilizado nem na odontologia, nem na medicina, mas o objetivo não é anestesiar. O objetivo é atuar sobre o sistema nervoso do paciente e aí sim conseguir casos inéditos no mundo, como eu tenho conseguido. Então, no caso específico do AVC, o paciente normalmente tem as sequelas do AVC, que fica com aquele braço rígido, a mão fechada, a fisioterapia fica trabalhando sem conseguir esticar o braço, abrir aquela mão. E o que a gente faz? A gente consegue isso com uma sessão de terapia neural, esticar o braço, abrir a mão, e aí sim vou facilitar muito o trabalho do fisioterapeuta, que é essencial nos casos do AVC. Então, mais uma vez, eu sempre falo que a gente tem que trabalhar em conjunto. E a terapia neural, ela não anula nenhum outro tipo de tratamento. O paciente pode continuar, assim, com medicina tradicional e fazer paralelo à terapia neural. Mas esses resultados que a gente consegue, nesse caso específico do AVC, são espetaculares, são revolucionários e nada se consegue tão rápido quanto a gente tem conseguido. E isso quem lucra é o paciente, não tenha dúvida disso, que sofre, que dói, que sente dor ao fazer uma sessão de fisioterapia, né? Aquele incômodo que tem de andar, de se vestir. Então, ele vai, a partir daí, ele consegue levantar um braço para botar uma roupa, entre outras coisas. Então, é muito bonito o trabalho, é lindo, e tem pouco tempo que eu estou fazendo, né? Eu sou nova nessa área, mas a minha vida toda eu conheço gente, eu conheço a pessoa, né? Eu sempre fui clínica a minha vida inteira, e agora eu estou trilhando esse caminho, que estou sendo professora também, já tive 4 cursos, eu estou no meu 4º curso já, em 1 ano apenas, lancei 4 cursos, com grande sucesso também. Onde funciona a aplicação desse medicamento que não tem a função anestésica, mas que tem uma função de estimular a parte neural do paciente? É na área que foi atingida ou é em uma outra área? Porque a acupuntura, por exemplo, que a gente acabou traçando paralelo, ela utiliza outras áreas para atingir. Por exemplo, você tem enxaqueca e aí às vezes é no pé que você tem uma abordagem. No caso da terapia neural, é similar? Também, a boca, Fernando, é um dos principais causadores das maioria das enfermidades. Então, por exemplo, se o paciente tem uma dor no joelho, claro que pode ter outros fatores envolvidos, um sobrepeso, outras coisas mais, mas não é o correto ficar tratando o joelho pelo joelho. Normalmente, essa dor pode vir de outro lugar. A boca é um fator muito importante. Por exemplo, eu tiro uma fascite plantar, a dor de uma fascite plantar pela boca, e não é tratando através do pé que eu vou tirar essa fascite plantar. Nós não podemos esquecer que nós somos um só organismo e nós estamos interligados. Então, se você faz qualquer modificação em qualquer parte do corpo, o restante vai ter alguma consequência. Então, por exemplo, eu vou te dar exemplos claros para quem não é da área entender de uma maneira mais fácil. Eu já peguei casos, por exemplo, de um paciente com Parkinson, que, na verdade, o Parkinson foi desenvolvido depois de ter feito vários implantes na boca. Tá? E o inverso também é verdadeiro. A boca pode gerar problemas no resto do corpo e o inverso também. Por exemplo, com a paciente colocando uma prótese de silicone e um dente na boca começar a doer por causa dessa prótese de silicone. Então, a medicina tradicional, a área de saúde tradicional, dividiu o paciente em partes e a boca foi tirada do resto do corpo com a odontologia. E esqueceram que ali tem um ser humano. Outro fator importante também, Fernando, é a consequência dos efeitos colaterais das medicações. Então, isso é muito importante. Hoje em dia, a maioria da população toma muitos remédios e esquece isso dos efeitos colaterais. Deixa eu dar um exemplo clássico, duas coisas. Outro dia eu peguei um paciente, por exemplo, chegou, foi para o neurologista, diagnosticado com Parkinson. E aí eu fui coletar a história dele.
Ele, na verdade, estava tomando um medicamento, que aquele medicamento tinha como efeito colateral o tremor. Só que quando ele foi para o neurologista com a mão tremendo, o médico não se perguntou se ele estava tomando ou fazendo uso de algum outro medicamento e falou que ele estava com Parkinson. Na verdade, ele não estava. Ele só fez tirar o medicamento e a mão parou de tremer, né? Então, são alguns diagnósticos equivocados que se tem. E outro fator importante também é, por exemplo, o paciente tem uma pressão alta, vai para o médico, normalmente receita um remédio de pressão alta. E, às vezes, não se dá a importância de saber o que aquele paciente está comendo, que pode estar elevando a pressão. Não é só o sal que eleva a pressão. Pode ser uma deficiência de magnésio também, que pode elevar a pressão. E são detalhes mais simples que a gente consegue reverter e evitar que aquele paciente fique tomando uma medicação para o resto da vida. Então, a gente quer cuidar do paciente. A gente conversa com a Tônia Oliveira, que é terapeuta neural e cirurgiã dentista, lançando um livro sobre o tema. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, onde encontrar a publicação e como localizar mais detalhes sobre essa técnica, Tônia. Muito obrigada, Fernanda. Eu tenho muitas informações nas minhas redes sociais. Meu Instagram é Tônia Oliveira, T-O-N-A, Tônia Oliveira, TNTO. Tônia Oliveira, TNTO. Esse TNTO significa Terapia Neural Tônia Oliveira, que meus alunos são carinhosamente chamados de profissionais TNTO. Que eu desenvolvi um método, Fernando. Quando eu cheguei no Brasil, eu tenho muita experiência clínica, eu mudei tudo o que eu aprendi no mestrado. Claro que minha base foi essencial para eu chegar onde eu estou, mas eu modifiquei tudo isso e assim consegui esses resultados. Então, eu tenho resultados inéditos como cegueira, surdez, não importa que doença seja, depressão, síndrome do pânico, falta de plantar, dor, hipotiroidismo, hipertiroidismo, alergia, a gente vai regular aquele sistema, vai tratar daquele paciente para que ele fique bom. Isso é o principal. Então, eu tenho informações no meu Facebook, Tônia Oliveira, no meu Instagram, Tônia Oliveira TNTO, e no meu canal de YouTube também. Tem várias entrevistas que eu dei na televisão aqui no Brasil e na Europa também. Está recheado de informação para quem quiser conhecer um pouco mais. E hoje é o grande lançamento do meu livro. Espero que essa chuva ajude a gente. Mas é com grande alegria que eu estou me tornando escritora a partir de hoje. E já estou pensando no livro 2 e o livro 3, que é muita informação que eu tenho que passar. E esse livro está uma delícia de ler. Não só para quem é pessoa da área de saúde, mas qualquer paciente, qualquer pessoa que queira se interessar mais por essa novidade. Doutora Tônia, muitíssimo obrigado pela sua participação. É a senhora que é terapia neural e cirurgiã dentista. Ótimo final de semana. Sucesso lá no evento, viu? Um grande abraço. Tudo de bom para você também. Falamos com Tônia Oliveira. A Tarde FM, agora 7h48.